Uma boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente desta sessão, o deputado Eli Tarquino, nosso decano, que tão bem me antecedendo fez aqui um pronunciamento alertando a todos nós que militamos e fazemos política não apenas no nosso estado, mas em todo o país. Cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentar os telespectadores da nossa TV Assembleia. Assembleia essa, deputado Mourão, que eu gosto de dizer sempre idealizada pelo nobre deputado Alencar da Silveira Júnior. Cumprimentar todo o público aqui presente e reafirmar já de público todo o apoio e todo o comprometimento do Bloco Verdade e Coerência junto aos servidores dos sindipúblicos, sobretudo buscando valorizar a carreira dos senhores e das senhoras, dizer, atendendo a um pedido do deputado Lafayette Andrada, vamos aí apresentar um requerimento para que seja realizada a tão desejada audiência pública que os senhores e as senhoras desejam, e dizer a cada um dos que aqui estão que dois motivos me trazem a esta tribuna na tarde de hoje. O primeiro deles, para dizer e alertar da mesma forma o que o deputado Eli Tarquino, que me antecedeu, fez questão de dizer, os fatos ocorridos no último domingo em nosso país. Eu quero aqui dizer que tenho o maior respeito pelos ministros da Presidenta da República, mas me causou tamanha estranheza, pode ser em função, sobretudo, do autoritarismo que impera junto à Presidente da República, que não quis, no primeiro momento, aceitar e reconhecer as manifestações populares. Ouvir de um ministro de Estado que aquelas pessoas que ali se encontravam não tinham, para eles não fazia diferença nenhuma, porque não eram eleitores da Presidência da República, foi um total desrespeito com a população brasileira. E nada melhor do que um dia após o outro. Os órgãos de imprensa de hoje, e ontem a Presidenta da República teve que ir à imprensa para dizer que aceitava de forma tranquila e reconhecia que problemas precisavam de ser enfrentados. Os órgãos de imprensa hoje mostram que aquelas pessoas que ali se encontravam estavam basicamente por dois motivos, deputado Rogério Correia. O primeiro deles, porque foram iludidos pela Presidenta da República no ano de 2014, em função de vislumbrar apenas uma vitória eleitoreira para se prosperar no poder, que é algo inerente ao partido da Presidenta da República, fez de tudo e mentiu como ninguém aos brasileiros que a economia do país caminhava tranquila, que não haveríamos aumento de combustível, que não teríamos aumento de energia elétrica, mas, passadas as eleições, quando realmente um governo que não é um governo novo, é um governo de continuidade, a Presidenta da República foi reeleita por uma pequena maioria dos brasileiros. Dizer que não sabia a realidade do país beira a irresponsabilidade. E o segundo motivo dos que lá estavam nas manifestações era a corrupção exagerada, iniciada no governo do ex-presidente Lula, junto à maior empresa brasileira. O atual governo sucateou a Petrobras. O atual governo conseguiu fazer com que a nossa empresa, que era referência, que era orgulho,
ser reconhecida hoje como uma empresa que se serve de trampolim financeiro para o partido da Presidenta da República. Vamos ver se ela terá humildade suficiente para olhar nos olhos dos brasileiros e fazer as medidas que ela iludiu lá atrás em 2013. Medidas que disse que tomariam e não tomou. Está na hora da Presidenta da República, e aí eu já entro no segundo assunto que me traz aqui hoje. Está na hora da Presidenta da República, como o atual governador de Minas, descer do palanque, governar para os brasileiros como o governador Fernando da Dilma. Fernando é da Dilma, foi ministro da Presidenta da República, ajudou as desonerações fiscais que hoje prejudicam o nosso Estado. Está na hora dos dois descerem do palanque, acabarem com a farsa meramente eleitoreira que imperou junto aos brasileiros e junto aos mineiros para ganhar as eleições. Permite uma parte, deputado? Deputado Rogério Correia, Vossa Excelência sabe que tem o maior respeito por Vossa Excelência, mas o assunto hoje possivelmente vai me tomar grande parte do tempo. Da mesma forma, eu peço compreensão aos deputados do Bloco Verdade e Coerência. Mas quando o segundo assunto que me traz aqui hoje é quando, pelos órgãos de imprensa na última quinta-feira, e aí, não sei se de maldade ou por desconhecimento, ouvi que o governador de Minas, o Fernando da Dilma, o governador de Minas, tinha encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma errata ou um novo orçamento para ser votado. Em primeiro lugar, e chama atenção a cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão, falta de respeito com esse parlamento. Quem faz orçamento não é governador do estado, não. Quem faz orçamento é esta casa, através da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com o apoio de todos os deputados que aqui estão. Cabe a cada um de nós, e possivelmente, com todo o respeito pelos deputados que no passado eram oposição e hoje são situação, por uma total irresponsabilidade, não votaram o orçamento no final do ano passado. Não deram aos servidores do Estado os reajustes necessários e dignos a cada um de vocês. Se recusaram a votar os 4,3% de reajuste. Não votaram, não votaram. E aqui eu quero dizer a cada um dos senhores que mostra mais uma vez a grande farsa que o Fernando da Dilma tem realizado no nosso Estado. Como pode, deputado Duarte Bechir, um governador do Estado que foi eleito pela maioria dos mineiros e sem reconhecer as derrotas, como sem reconhecer as vitórias? E disse inicialmente que nos 4 anos de mandato fui dos primeiros, ou se não o primeiro deputado a subir a esta tribuna para dizer que faria uma oposição vigilante, ativa e, mais do que isso, cobrar do atual governo todas as promessas eleitoreiras que havia feito durante a campanha. Porque quem faz a vida pública sabe que o povo está cansado de mentira. Está na hora de cumprir com tudo aquilo que falou. E aí mostra, mais uma vez, a incoerência do Fernando da Dilma. Vem o governador do Estado, que aqui não vou fazer crítica pessoal nenhuma, vem o governador do Estado junto aos órgãos de imprensa e diz: temos um déficit de 6 bilhões de reais. O ex-governo, não por problemas econômicos, o governo que me antecedeu errou nas suas contas e nos seus cálculos. Olha, a Presidenta da República, que eu volto a dizer, o Fernando da Dilma, a Presidenta da República vai aos órgãos de imprensa e diz que estava readequando o orçamento da União em função de problemas econômicos que afligem o nosso país. O governador, que foi ministro dela, vem dizer que o país não caminha com problemas econômicos, que está tudo bem. E aí eu comecei a ver, e não sou nenhum especialista em orçamento, mas no estudo que o atual governo encaminhou a esta casa, mostrando as diferenças de número, eu comecei a ver que as receitas tributárias, todas, serão menores do que as dos anos passados. Será que não é um problema econômico do nosso país? Ou será que o atual governador não quer
aceitar a realidade que foi dito aqui na última semana, quando parte dos deputados que aqui se encontram aprovaram uma reforma administrativa que visa única e exclusivamente criar despesas para o Estado e alocar companheiros políticos. Aumentar o salário. Aqui foram criados milhares e milhares de cargos diretos. E o atual governo não teve a hombridade de reconhecer que estava criando mais despesas. E pior, ora senhores e ora senhoras, eu peço, presidente, eu peço que o senhor, eu peço a compreensão da galeria para dizer o mais grave da entrevista do atual governador. Se temos no nosso estado, segundo o governador, um déficit de 6 bilhões de reais, como explicar aos mineiros, e não sou eu que estou dizendo, são os órgãos de imprensa, e aqui tem um documento oficial do governo do estado, que o atual governo, no dia 7 de janeiro de 2015, atravessou uma petição junto à Vara de Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte, solicitando a suspensão do pagamento que havia sido determinado pela Justiça do nosso Estado, que o Banco do Brasil, numa ação meramente eleitoreira, deixou de fazer repasses referentes ao nosso Estado, que eram repasses para cumprirem determinadas obras que haviam sido assinadas no passado. Eu digo sempre, e que me perdoem os deputados que aqui estão, que eu tenho orgulho de dizer, de falar que fiz parte do governo passado. E nunca me vergonhou de subir a esta tribuna e fazer a defesa dos empréstimos que o governo passado fazia. Quem tem condições de pegar dinheiro em banco é porque tem crédito. E o governo do Estado de Minas Gerais, antigamente, tinha crédito. O governo do Estado cumpria com as suas obrigações. O governo do Estado, pelo não cumprimento do Banco do Brasil, de acordo celebrado em dezembro de 2012, impetrou judicialmente os recursos necessários para garantir o repasse que havia sido acordado. Repasse esses que eram para serem investidos em inúmeras obras que hoje se encontram paradas. Obras que estão paradas por causa da incompetência do atual governo, que poderia estar aqui, junto ao Banco do Brasil, cobrando essa dívida de R$1 milhão, só da decisão dada pelo juiz da Vara de Fazendas Públicas. Até os dias de hoje, o Banco do Brasil teria que ter pago já aos mineiros mais de R$100 milhões. Quantas vidas não seriam salvas com esses R$100 milhões? Mas, mais uma vez, o governador, o Fernando da Dilma, pensa apenas em fazer demagogia política com os eleitores mineiros. Eu disse aos nobres parlamentares que eu não iria conceder a parte em função da importância da referida matéria. Todos sabem que sou extremamente democrático, mas nesse caso peço a compreensão dos senhores. Mas, mais uma vez, o Fernando da Dilma se preocupa apenas em fazer média com seus companheiros políticos, criando cargos, aumentando o salário e propondo o aumento do salário de secretários de Estado e do próprio governador, para quem sabe o atual governador possa. O que eu venho hoje aqui, quando já quase concluo as minhas palavras, era dizer ao atual governo e o líder do governo que aqui se encontra, é que eu espero que nessa relação que teremos nos próximos 4 anos, uma relação de respeito, uma relação que vise sempre os interesses de Minas Gerais, e aqui quero reafirmar que, ao contrário do que o atual governo tem espalhado pelos 4 cantos, quem não votou o orçamento foi a oposição no passado e hoje situação. Quem não teve a responsabilidade de medir as consequências que causariam aos mineiros foram os deputados que atualmente estão na situação e que apoiam o governo. E que rapidamente já mudaram de ideias. Aqueles que no passado subiam a esta tribuna para fazer demagogia e propor reajustes irreais aos servidores, de propor uma série de obras
já mudaram e já sumiram e não sobem mais a essa tribuna. O que eu espero é, mais uma vez, o que eu disse inicialmente, que a presidenta da República e o Fernando da Dilma desçam do palanque e governem para os brasileiros e para os mineiros.